Olá, sejam todos bem-vindos ao Top Business, o seu programa de empreendimentos aqui na Top TV SC. E você, que é empresário, venha para cá divulgar a sua empresa, seu negócio, estamos de portas abertas para lhe receber. E hoje nós vamos conversar com uma moça que vocês não se enganam com o rostinho angelical dela, não. Porque ela é muito firme no que ela faz e muito certa daquilo que ela quer. Nós vamos conhecer hoje a Vanessa, que vai contar a história dela e falar sobre a profissão dela. Olá, Vanessa, tudo bem? Oi, boa tarde. Seja bem-vinda aqui à Top TV SC para nós conversar um pouquinho sobre o seu negócio, o seu empreendimento. E não vamos assustar o pessoal de casa não, né? Porque esse rostinho angelical é firme na hora que precisa, né? Sim. Então, Vanessa, conta para o pessoal que está nos acompanhando quem que é a Vanessa e de onde que vem a Vanessa. A Vanessa é uma doutora de Direito Civil e de Família, veio de São Paulo e está aqui em Maravilha tem 2 meses. 2 meses aqui no município de Maravilha. Vanessa, por que você veio para Maravilha? Então, eu conheci o meu esposo, que ele morava aqui, e aí eu conheci ele, tem 3 meses, e casei e decidi vir para cá. Tá, você conheceu o seu esposo há 3 meses. Isso. E já tá casada há quanto tempo? 2 meses. Há 2 meses. Então é bem recente isso. Sim, muito, tudo. Conta pra nós essa história. Como é que você conheceu ele? Então, eu conheci a mãe dele, a irmã dele, na igreja. E aí, a irmã dele ficava assim, você combina muito com meu irmão. A gente acabou se adicionando no Instagram. E foi pro WhatsApp, começamos a conversar. E ele foi pra São Paulo no Natal. A gente se conheceu exatamente dia 22 de dezembro. E se casamos dia 6 de janeiro. Foi um presente de Natal, então. Sim. Mas quem arrumou o casamento foi literalmente a cunhada e a sogra? Então, a cunhada, ela arrumou assim, né? Ela apresentou. Deu aquele empurrãozinho, digamos assim, Sim, né? E eu era muito amiga da mãe dele, né? E aí eu ficava assim, eu acho que eu tô gostando do teu filho. A sogra primeiro conheceu a nora ali, né? Fez amizade. Ela aprovou a nora. E até um abraço. Como é que é o nome da sua sogra? É Márcia. Um abraço, então, para Márcia, que nos indicou aqui a Vanessa, que também é para nós estarmos conversando, conhecendo um pouquinho aqui nos nossos estúdios sobre a profissão dela, né? Você veio de São Paulo para Maravilha, Santa Catarina. Qual foi a principal diferença que você viu chegando aqui em Maravilha? No tocante à profissão? No geral. No geral. Porque São Paulo é uma cidade maior, uma cidade grande, bastante dificuldades também, né? E você veio aqui pra Maravilha, que é uma região totalmente diferente. Qual foi o primeiro contraste que você sentiu? Assim, é muito, muito diferente. Primeira coisa que eu senti aqui foi o calor, que é totalmente diferente do calor de São Paulo. Porque o São Paulo é muito abafado. E aqui é calor, calor mesmo. E assim, é totalmente diferente, porque São Paulo é muito prédio, é correria, é trânsito. Então, e aqui é muito tranquilo. Muito, muito tranquilo. E tem uma questão que dá meio-dia, 11h30, tudo fecha, né? Em São Paulo não é assim, não. Então eu acho isso muito estranho ainda. Você não conseguiu se adaptar ainda com esse setor? Com o horário do almoço, não. É. E quando você chegou aqui, viu principalmente que as casas ficam muitas vezes portas abertas. Não tem portão, né? Nem muro. Isso é muito estranho pra mim, porque em São Paulo era tudo fechado assim, lacrado. E aqui não tem portão. Isso é muito diferente. Ainda mais uma advogada, né, que atua só com questões, assim, problemáticas, digamos assim, né? Mas, Vanessa, vamos lá para a tua profissão. Você trabalha com famílias, né? Isso. E Direito Civil. Direito Civil. Qual a diferença um pouquinho entre um e outro? Então, os dois, assim, estão muito presentes na nossa sociedade, mas cada um tem a sua peculiaridade. O direito civil é mais com questões da nossa vida civil mesmo. É fazer um contrato, alguma indenização, algum ato ilícito que aconteceu. E no direito de família é mais assim, divórcio, questão dos filhos, bens, tem a questão de quando alguém falece, aí tem que fazer o inventário desses bens. E em casos, principalmente de falecimentos, há muitos conflitos familiares? Sim, porque às vezes a família se dá tudo bem, viu? Foi só alguém falecer, falar de dinheiro que começam as brigas, por causa de um imóvel, de uma propriedade. Aí descobrem problemas que nem existiam.
E nesses casos, Vanessa, você consegue às vezes atuar de uma maneira, conversar com eles e conseguir resolver os problemas antes deles entrar com algum processo? Então, é que quando alguém falece, necessariamente tem que entrar com o inventário. Então, só que existe o inventário extrajudicial e judicial. O extrajudicial é feito no cartório. Assim, é mais rápido, não é tão moroso, as custas são menores. Agora, o judicial, ele é mais lento, tem questões das custas processuais. E assim, normalmente também, o judicial é quando tem litígio, uma briga, e quando tem menor, ou algum incapaz. Mas assim, a gente tenta conversar, mas a maioria das vezes vai para o judicial. Porque às vezes um herdeiro acha que, não, eu acredito que eu tenho um direito maior que o outro. Aí acaba indo pro judicial. E quando vai pro judicial, às vezes acaba acontecendo ao contrário, né? A pessoa acaba recebendo menos. Já aconteceu? Não, assim, menos não, mas é tudo de acordo com a do que ele imaginava que ia receber? Sim, isso sim. E questão de família, né? A gente vive num período que, infelizmente, né, a gente acompanha, assim, várias famílias e vê muitos casos de separações, muitas brigas familiares, geralmente envolvendo os filhos. Como que é pra você atuar nessa área? Então, eu preciso muitas vezes deixar o meu sentimento de lado, né? E ir para cima do caso, né? Defender ali o cliente que me contratou. Por exemplo, às vezes alguma mulher que divorciou e aí o marido fala que ela não tem direito a nada, então eu preciso defender os direitos e os interesses dela. Ou com relação à guarda de uma criança, porque às vezes a guarda tá com a mãe, só que o pai quer a guarda por algum motivo, de maus tratos, por conta do padrasto novo. Então, assim, então eu preciso deixar o meu sentimento de lado e ir pra cima mesmo. Nesses casos, até que você comentou ali que envolve o padrasto, por exemplo, né, no caso de famílias, né? Há muitas vezes conflitos que entram. A gente até acompanha, até recentemente a gente acompanhou um caso, infelizmente, de uma criança também, né, que foi morta, né, pelo padrasto, assim. Mas você vê que às vezes o próprio pai da criança acaba se aproveitando dessa situação para tentar julgar, para poder tirar a criança da mãe? Sim, muitas das vezes. Só que assim, os juízes, hoje em dia, eles vão muito pela mãe, né? Não é uma regra, assim, mas a maioria é muito pela mãe. Então, para um pai conseguir tirar a guarda dessa mãe, tem que estar acontecendo uma coisa muito séria e grave, né? Questão de maus tratos, não deixar a criança para a escola, não consegue suprir o mínimo necessário ali para a vida daquela criança. Então, mas tem pais que usam sim essa questão. E tem algum caso que te marcou dentro dessa, uma situação com uma criança, ou algum caso que lhe marcou, que você se sentiu assim, às vezes até meio que impotente diante da situação? Sim, tem um caso recente que eu tô cuidando. Inclusive, eu até entrei com o pedido de guarda provisória agora, que são duas crianças, uma menina e um menino, e eles estão assim infestados de piolho. E os piolhos estão começando até a entrar no couro cabeludo dessas crianças, né? Elas estão internadas, estão no hospital. Porque assim, ter piolho, as crianças têm mesmo, né? Era uma coisa que hoje em dia a gente quase não ouve tanto, mas antigamente era bem comum, Sim, né? só que essa mãe, por não cuidar, né, desse piolho, tá assim, de um modo assim, totalmente desproporcional, né? E aí o pai ficou sabendo dessa situação e agora ele pegou a guarda dos 2 filhos. A gente já conseguiu até um documento do Conselho Tutelar e ele vai lutar pela guarda desses 2 filhos. Então já é um caso bem específico, né? E dentro, assim, desses trabalhos com famílias, você vendo toda essa situação, né? Divórcios, brigas de marido e mulher. E você veio aqui para Santa Catarina por um motivo. Qual que é o principal motivo? O amor. Como é que você consegue ver dentro de todo o seu trabalho, todas essas intrigas, essas brigas, você consegue sentir o amor ainda? Sim. Ai, eu tenho que separar, sabe? Desde a faculdade, eu sempre quis muito defender o que é certo, né? E lutar muito pela justiça. Então, assim, são 2 lados da minha vida, né? O do meu lado como profissional, advogada, que eu vou lutar pela pessoa e pelo direito dessa pessoa que está sendo infringido. E o outro lado é o lado da minha vida como mulher, né? Que, assim, por mais que eu tenha que lidar com tanta bagunça da vida das pessoas, eu tento não trazer isso pra minha vida. Você consegue ainda ver o amor dentro disso, né? Sim. E a inspiração vem do seu esposo? Sua Sim. família? É. E vocês trabalham juntos, né? Uma ajuda a outra.
Como é que você faz pra, tipo assim, agora esse aqui é trabalho, vai ficar aqui, agora é minha família pra cá. Você consegue separar esse lado? Sim, porque hoje em dia eu trabalho home office em casa, então tem momentos que eu preciso desligar, sabe? Assim, tem o horário de trabalhar, o horário de viver a minha Mesmo vida tendo normal. dentro de casa, digamos, Sim. seu escritório, você consegue conciliar horário de trabalho para o horário da Sim. família. Uhum, E é um consigo. conselho que você dá para quem trabalha em família, principalmente? Sim. E outra, eu evito ficar comentando muitos casos, sabe? Eu guardo um pouco, assim, a gente não estende o assunto. Eu faço ali e tal, eu menciono uma coisa ou outra. Vanessa, você é bem jovem na sua profissão. 4 anos, né, atuando como advogada. Você vem de um estado diferente, né, um município maior. Vem de São Paulo. Como que foi 4 anos atrás você se formar em Direito e entrar no mercado de trabalho? Nossa, foi muito difícil. Eu me formei no final de 2019, mas a minha sorte foi que quando eu me formei eu já tinha passado na OAB, que eu passei no 9º semestre. Então, quando eu saí da faculdade, começou a pandemia. E aí eu comecei a... É porque assim, o advogado ele não pode divulgar, né, os seus serviços, porque tem o Código de Ética e Disciplina da OAB que proíbe muitas formas de captação de clientela. Então eu não posso sair entregando panfleto, eu não posso colocar um outdoor, me contrato, não pode fazer nada disso. Então tem que ser uma Propaganda de rádio, Não. nada disso não Nada. pode? Não. Como é que você fez? Então, foi assim, eu orei bastante e ia conversando com um amigo, com outro, aí sempre alguém indicava, sabe? Ah, minha amiga sabe fazer isso, e aí acabava vindo um contato, tanto que o meu primeiro processo foi de uma amiga, que era direito de família, que era para pensão da filha dela, e aí eu entrei, ganhei, aí ela indicou outro, que aí o outro já indicou outro, e aí foi crescendo, assim, essa carteira de cliente. Tudo por indicação. Sim. Então, 2020, né, pandemia, você iniciando os seus trabalhos. Qual foi o primeiro, além desse do caso ali, qual foi o primeiro caso que você pegou que você pensou assim, agora eu vou perder? Teve algum que te assustou assim? Então, é porque assim, quando eu converso com o cliente, eu sou muito sincera. Quando eu vejo que é furada, eu já não pego. Eu Já explico segura pra naquilo- ele. segura sim, naquilo que tu vai fazer. Sim. Quando eu vejo que tem um risco dele perder, eu explico pra ele. Porque assim, a advocacia é uma profissão de meio, não de fim. Eu não consigo provar um resultado, sabe? Mas assim, eu já analisando as provas, a história que ele me conta, eu vejo que não tem muito nexo ali, eu falo a verdade. Falo, ó, a gente tem chance de perder. Ou, já falo, a gente tem chances de êxito. Eu não posso prometer que a gente vai ganhar. Mas no meu íntimo eu já sei que vai dar bom lá no final. Mas assim, vai depender muito do advogado. Da estrutura do processo, da petição, de juntar a documentação. Vai depender muito da visão técnica do advogado. Porque às vezes um caso que um outro advogado perdeu, às vezes cai na mão de um advogado mais assim, competente, que trabalha melhor, consegue desenvolver um raciocínio jurídico melhor, teria ganhado. Se ele tivesse juntado as provas direito, sabe, para o juiz analisar. Então, assim, quando eu vejo que é um caso que esse cliente não tem muita chance, eu já falo. Mas a maioria das vezes... Então, não tem, né? Não tem caso assim. Segura aquilo que você pega, né? Sim. E você consegue... Mas eu já perdi processos, acho que é normal. Nem sempre, né? Porque é um ramo bem complicado, Sim. né? Se tiver êxito em 100%, Sim, vai ser 100% complicado, não né? dá. Mas você consegue também detectar, por exemplo, se o teu cliente chegar dizendo que ele tá com a razão, você na conversa, você consegue detectar que às vezes ele tá mentindo pra você? Sim. E daí, nesse caso, você faz o quê? Então, ainda se ele me dá elementos suficientes para eu conseguir ir na causa dele, defender ele, eu até pego, né? Assim, Mas tem que ser sincero contigo. sim, eu sempre peço, ó, tá acontecendo isso e isso, preciso da sua sinceridade para eu poder trabalhar no teu caso. Muito. E, Vanessa, nos dias de hoje, a gente atua muito também, que a questão falava de famílias, coisas assim, muito essa questão da alienação parental, né? Nós temos, a gente vê que principalmente casos de separações, a família toda acaba se envolvendo. Como que as pessoas podem estar detectando que elas estão fazendo uma alienação parental, até porque isso dá um processo também para quem está cometendo? Sim, sim. Quem pratica esse ato da alienação parental pode até perder o poder familiar com relação à criança e pode vir perder a guarda da criança, né? Mas assim, a alienação parental é quando
tem o divórcio ali, os pais se separam por algum motivo, e aí a família do outro começa a fazer a cabeça da criança contra o outro genitor. Fica, ai, seu pai não presta, ai, seu pai isso, seu pai aquilo. Então, assim, começa a afetar o jeito que a criança enxerga o outro pai. Mesmo que seja inconsciente da família, isso... muitas vezes é inconsciente, viu? Elas acabam fazendo isso e a criança acaba crescendo tendo essa visão. E vocês, nesse caso, quando vê que está acontecendo isso, vocês conseguem aconselhar? E se mesmo assim continuar, aí o que acontece com essas pessoas? Assim, ó, quando eu pego um processo e eu identifico que tem alienação parental, quando eu tenho essa liberdade de conversar com ambos os genitores, eu tento conversar e explicar para eles toda essa situação, né, que pode até ser um crime, eles podem perder o poder familiar com relação ao filho deles, e aí eles tentam melhorar, alguns casos, tem outros que não. Que aí o processo segue, chega realmente a perder a guarda. E num processo civil, né, que você falou que também você atua. Até para o pessoal entender, hoje vamos falar um pouquinho sobre os jovens, né? A gente vê muitos jovens ali nas redes sociais, nas faculdades, nos estudos. Nesse caso, quando ele está cometendo um crime, ele então é julgado no direito civil? Então, nesse caso, ele é julgado também pelo direito criminal. Também criminal. Isso, só que no civil ele pode ser indenizado. Então, a pessoa que se sentiu lesada, ela pode entrar com uma indenização por danos morais contra aquela pessoa, entendeu? Uma obrigação de fazer também. Muito bem. E o que você hoje... Você, Vanessa, né? Uma jovem advogada, atuando aqui no nosso mercado de trabalho na região, pode estar indicando para as famílias em gerais. Que você que está trabalhando, você convive todo dia, né? Essa questão dos familiares. O que você poderia estar indicando para as famílias? Antes de entrarem com uma ação, entrarem com um processo... ou de separação, ou de processo contra outra pessoa. O que acontece? Às vezes a gente está envolvido num problema, num litígio, num conflito, a gente não consegue visualizar um todo. Porque é muita questão, porque eu tenho razão, porque eu tô certa, não consegue visualizar. Então, hoje em dia, tem algumas ferramentas do direito que conseguem ajudar, que é mediação e conciliação. Na mediação, é um terceiro que vai entrar e vai tentar resolver aquele processo. Tem que ser uma pessoa... Não adianta querer conversar com uma amiga ou com um tio para tentar resolver. Tem que ser uma pessoa completamente que não tem noção de nada do que está acontecendo. Totalmente imparcial. Mas que entenda oficialmente no caso dos direitos, digamos assim, né? Sim. Então, assim, às vezes até conversar com o advogado para tentar conciliar isso e mediar essa situação também é uma saída. E se digamos que eu esteja com alguma dúvida, né? Até para conversar, mas às vezes as pessoas têm medo. Eu tô com dúvida, preciso contratar um advogado. Você, Vanessa, você tem algum contato com as pessoas que você possa estar primeiramente conversando, vendo a situação, ou até estar aconselhando para que lado que eles possam estar? Porque tem alguns casos que você também não vai poder estar atuando, né? Você vai poder estar indicando. Tem algum contato que as pessoas possam estar falando com você? Meu contato? Isso. Sim. O que eu faço? Primeiro, a gente recebe o cliente, né? E a gente atende esse cliente, conversa com o cliente, vê as possibilidades, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Muitas das vezes a gente já vê que não é caso de processo, tem que seguir por um outro caminho, a gente já conversa. Mas assim, eu tô sempre tirando dúvidas das pessoas. O que as pessoas mais têm são dúvidas, né? E às vezes elas jogam no Google e o Google não dá todas as respostas que as pessoas precisam pro caso específico dela. Então, nós como advogados, assim, tá sempre conversando, tirando dúvida. Quando é só uma dúvida, assim, eu nem cobro, eu faço... Passa. Algumas dicasinhas. Sim, mas aí quando eu tenho que fazer pesquisa, que eu tenho que olhar a lei, que eu tenho que, às vezes, olhar um processo, me aprofundar, aí tem que ser cobrado o valor da consulta. E tem algum caso que você pegou e que você conseguiu reverter sem precisar entrar com algum processo? Sim. Divórcio, né? Acho que é um aconselhamento? Sim. Aí entrou lá do psicólogo, a Vanessa psicóloga? Sim. Porque, assim, você tá lidando com pessoas, né? E as pessoas ali vêm conversar com você e às vezes não te vê como advogado. Às vezes ela começa a falar das coisas, da vida dela, do problema dela. Então você tem que, às vezes, por exemplo, uma mulher que sofre abuso do marido, por exemplo. Então, muitas das vezes você tem que se posicionar ali e tentar aconselhar essa mulher. Não é assim, tenta fazer por esse caminho, sabe? Você precisa sair dessa situação, tipo, não tá dando mais, entendeu? E hoje em dia, a questão das mulheres, o que você tocou ali é muito interessante. A gente vê muito que elas têm ainda receio de denunciar, né, o seu parceiro, o seu companheiro, né? Porque eles acham que a denúncia vai acabar aumentando
né, agressão. O que você tem para dizer para essas mulheres? É que assim, o nosso sistema hoje ele é muito falho, né? Não tem como garantir que a mulher ela vai denunciar na Lei Maria da Penha e aquela medida protetiva dela vai valer. Até porque a medida protetiva ela não tem nada que impeça da pessoa chegar até a pessoa, né? Aí chegou, aí você tem que ligar, né? Pra Polícia Militar. Então, assim, até isso acontecer, até a polícia chegar, é um lapso de tempo. Mas, assim, eu acredito que não dá pra deixar sem fazer nada, sabe? Tem que denunciar para evitar que essas condutas sejam evitadas, sabe? Represadas mesmo e que essas pessoas que cometem esse tipo de delito sejam condenadas. E você, como mulher, já sofreu algum preconceito dentro do teu trabalho? Por ser mulher? Sim. Uhum. Muito. E por ser jovem? Sim. Eu acredito, assim, por ser jovem, né? Por mais que eu tenha esse rostinho, eu já tô com quase 30. E, assim, já chegou até colocar em dúvida a minha capacidade como profissional. Mas essas dúvidas foram com advogados que já mais tempo atuam no mercado ou principalmente com advogados do sexo masculino? Foi assim, mais com cliente. Mais com o cliente? Clientes, sim. Clientes que chegaram a duvidar da minha capacidade mesmo. E aí eu falei, não, eu consigo fazer. Não foi ela que estudou, fui eu. Isso é até bom para as pessoas que estão se formando, que se sentem assim, sabe? Inseguras. Porque assim, só a gente sabe quanto que a gente estudou, quanto que a gente batalhou, tanto de renúncia que a gente fez, e a gente não pode deixar o preconceito de outra pessoa atingir a gente desse jeito. Então, hoje em dia, eu não tô nem aí, sabe? Eu vou, eu faço. Por exemplo, logo quando eu me formei, eu percebi que eu tive que mudar meu jeito de me vestir, por exemplo. Porque eu me vestia muito como menininha, sabe? Estagiária. Sabe assim? Sim. Tipo, sapatilha, uma blusinha. Teve que se impor também na postura, Sim, então. como advogada e doutora. E uma coisa que me chamou a atenção, porque você disse que passou na OAB antes de se formar ainda, Isso. né? E geralmente a gente vê, então, que isso é um bom exemplo, porque a OAB, ela é difícil de passar. Sim. A gente já vê de outros advogados que às vezes precisou 2, 3 vezes a prova. Sim. E você passou, então, antes de se formar. Então, isso já prova que você vem no conhecimento bem Sim. amplo, bem profundo, que você realmente estudou. Sim, assim, durante a faculdade eu tive o privilégio de estagiar com uma juíza lá no Fórum de Barueri, em São Paulo. E essa juíza, ela era maravilhosa, assim, ela formou muito o meu conhecimento jurídico, porque eu trabalhava junto com ela no gabinete dela. Então, assim, quando eu terminei o estágio, foi quando eu prestei a prova. E aí, na prova da OAB, são 2 fases, né? E a segunda fase eu escolhi Direito Civil e falam que, assim, é a área mais difícil para fazer, porque era muita peça, é muito conteúdo, é muita lei. Falei, eu vou fazer. Fui, fiz, passei de primeira. Então, assim, isso só demonstra o quanto a dedicação, o estudo, o esforço. E é uma referência para você também, então. Sim. Uhum. Muito bem, parabéns. Parabéns, Obrigada. porque eu realmente acompanho, assim, alguns advogados que a gente conhece e a gente sempre ouve que a prova da OAB, digamos assim, é o terror, né? Mas assim, a pessoa passar lá na segunda, terça, não importa, sabe? Porque na nossa carteira da OAB não tá escrito, passou na 11ª. não desistir. Esse aqui só fez 20 provas pra passar, não tá escrito lá isso. Mas assim, às vezes na prova é o nervosismo. É você contra você mesmo. Então, às vezes, você se auto-sabota, sabe? Às vezes, você realmente não estudou. Então, né? Mas, assim, vai muito da pessoa. Muito bem, legal aquilo que você colocou agora. Vanessa, obrigada por estar hoje aqui no nosso programa. Se tiver alguma coisa que você quer falar pro pessoal de casa, algum conselho, principalmente pro pessoal não desistir do amor, porque você, diante do seu trabalho, né, diante da sua profissão, você não trabalha com soluções, né? Ou alguém já chegou pra você com a solução pronta? Não. Só com problema, Só problema, né? sim. E mesmo assim você acreditou no amor e graças ao amor e a Deus, e você está aqui no nosso região, aqui no município de Maravilha, né? Onde que você tá casada, com sua família, seu esposo, como é o nome do seu esposo? Matheus. Com o Matheus. Então,
Parabéns para vocês, né, pelo casamento recente de vocês. E quem sabe daqui a uns tempos você vem aqui contar para nós que a família cresceu também, né? Sim. Então, muito obrigada e quero deixar agora o espaço aberto para você, se puder deixar o seu contato, para o pessoal entrar conversando com você, né? E também qual área que você atua para o pessoal estar podendo conversar. O meu contato, DDD ainda é 11. Então é 11 9 5196 1599. O meu Instagram é Vanessa, com V normal, 2S. Braçoloto, é 2S, 2T. Muito bem. Muito obrigada mais uma vez. E a você que está em casa nos acompanhando, se for empresário, quer vir aqui divulgar a sua marca, o seu produto, esse é o momento e essa é a sua oportunidade. Queremos conhecer também a sua história e divulgar a sua empresa aqui no nosso canal. Assim como a Vanessa, que veio de São Paulo para Maravilha, está aqui nos estúdios da Top TV contando um pouquinho da história dela e deixando também um recadinho para vocês, que quem acredita em Deus e no amor, tudo pode ser possível e você pode vencer. Muito obrigada a todos. Fique com Deus, até o próximo programa.